A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD, segundo trimestre de 2022. Estamos estudando sobre os valores do reino de Deus, o Sermão da Montanha, comentada essa revista pelo pastor Osiel Gomes, de Tirirical, São Luís do Maranhão. Hoje a lição número 6, 8 de maio de 2022, expressando palavras honestas. Antes de lermos o texto áudio, quero te pedir que já deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos, seus contatos, seus irmãos e também deixe os seus comentários. Eles são muito importantes para nós observarmos a progressão do trabalho que estamos fazendo no Reino de Deus. Vamos lá então, lição 6, lição de adultos, texto áureo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, verso 37. Verdade prática: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Vejamos a leitura aí bíblica em classe, Mateus 5, 33 a 37. E diz assim: outrossim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Os objetivos desta lição: primeiro, afirmar que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. Segundo, enfatizar que nossas palavras devem ser sim e não. E terceiro, pontuar a honestidade com as palavras. A palavra-chave aqui nessa lição é palavra. Vamos à introdução. Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, Mateus 5,37, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nessa lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Vejamos inicialmente aí na Bíblia Roma, Tiago capítulo 5 e o versículo 12. Logo depois de Hebreus, você acha a carta de Tiago. E por favor, abra no capítulo 5, versículo 12, que diz: mas, sobretudo, meus irmãos, não erreis,
Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Então não há necessidade de juramento para aquele que é sincero, para aquele que é verdadeiro, para aquele que diz a verdade. No tópico primeiro, não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Vejamos aí a lei do juramento. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou o castigo para o perjurador, aquele que faz um juramento falso. Tem toda a base bíblica aí. Mas eu quero ver 1 Timóteo 1:10, vou ler na Bíblia Roma. Abre aí a sua Bíblia, Roma, por favor. Deixe as outras por enquanto. 1 Timóteo 1:10. 1 Timóteo 1:10. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então veja aí que a lei não é feita para o justo, começa no versículo 10, mas a lei é feita para esses aí, injustos, obstinados, ímpios, profanos, irreligiosos, matricidas e para os perjuros, está no versículo 10, para aqueles que quebram o juramento, A lei é para esses. O falso juramento de uma pessoa, de uma testemunha, ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada, exigia uma oferta pelo pecado. Então tinha uma oferta determinada para aquele que jurava falsamente. E depois, obviamente, foi descoberto. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos. Tem todas as referências aí. Você, aluno e professor, trate de ler a Bíblia, por favor. E proibiu o juramento por deuses falsos, que eles também juravam por outros deuses, Segundo, o propósito da lei do juramento. Então havia a lei do juramento, havia a punição para a quebra desse juramento, a falsidade desse juramento. E agora, qual é o propósito da lei do juramento? O propósito antes era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz onisciente e onipotente. Então Deus, o dono de tudo, aquele que esquadrinhava os corações de todos os homens, sabia e sabe de todas as coisas, e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presentes no espírito do homem, Então, os juramentos nas Escrituras são de dois tipos, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens, Então, o propósito do juramento era revelar a sinceridade do coração de cada pessoa, Não jureis nem pelo céu nem pela terra. O estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor e, nesse caso, não precisava ser cumprido. Então veja aí a estratagema dos escribas e fariseus, Foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou lá em Mateus 23, do 16 ao 18. Essa
tenuidade de classificações feitas pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e os não obrigatórios não tinha qualquer base, tá? Não estava de acordo com a palavra de Deus, não tinha base para aquilo que eles estavam defendendo. Então, para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir esse juramento, pois eles foram feitos por Deus. Gênesis 1:1, né? Os céus foi feito por Deus e a terra era o estrado dos seus pés, também pertenciam a Deus. E Jerusalém era a cidade do grande Deus. Então, a conclusão é de que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Tá? Então, os céus, a terra, a cidade de Jerusalém, tudo pertencia a Deus, tudo estava ligado direto ou indiretamente a Deus. Portanto, o voto, o juramento deveria ser cumprido. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisava invocar qualquer elemento, como céu e terra, para afirmar o que está dizendo que é a verdade, posto que na essência a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, não há engano e não há nenhuma falsidade ou engodo. Então, a sinceridade do cristão já era suficiente sem precisar passar por juramento. Resumindo esse tópico 1, o seguidor de Jesus então não jura nem pelo céu, nem pela terra. As suas palavras já têm o peso da verdade. No tópico 2, nossas palavras então devem ser sim, sim, sim ou não. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Através das nossas palavras, nós nos fazemos conhecer pelo outro. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio Salomão, rei Salomão, falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus foi bem categórico quando afirmou que, pelas palavras, alguém pode ser justificado ou condenado. Mateus 12:37 é um verso que eu acho fundamental que nós leiamos e eu farei. Pegue aí a sua Bíblia Roma ou sua Bíblia de Estudo Pentecostal, Mateus, capítulo 12, e o versículo 37. Lerei na linguagem de hoje que diz assim: porque as suas palavras, a minha e as suas palavras, vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Ou seja, nós seremos condenados e julgados ou condenados pela nossa palavra, por aquilo que a gente fala. O que nos impele a ter cuidado no nosso falar. Um cristão cheio das verdades divinas, cheio da palavra de Deus, terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo, esteja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Então, o cristão, ele é sempre verdadeiro, ele é sempre sincero, tá? Em quaisquer circunstâncias, debaixo de juramento ou não, ele precisa ser sincero, precisa ser verdadeiro, não compactuar com inverdades. No subtópico 2, o sim e o não na vida de Paulo, o apóstolo Paulo. Há situações em que empregamos a nossa palavra
e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Em 2 aos Coríntios 1, do 12 ao 24, há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém, por diversas vezes, ele foi impedido e as coisas não saíram como o planejado, como ele havia planejado. Vamos dar uma olhadinha? 2 aos Coríntios, capítulo 1 e 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, não aos corintianos, né? Aos coríntios, moradores de Corinto. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 12 ao 24, mas leiamos só um versículo aqui ou dois. Segundo aos Coríntios 1 e 12, diz assim: disto que temos orgulho, a nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela sabedoria humana. Do versículo 13, pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender. Agora vocês nos entendem só em parte, mas espero que cheguem a nos compreender completamente, para que no dia do nosso Senhor Jesus, vocês tenham orgulho de nós, como nós temos de vocês. Então ele diz no versículo 15, que ele fez planos para ir visitar vocês, né? E de fato ele estava pensando em visitar, versículo 16, a fim de conseguir ajuda e tal, e isso não foi possível, né? Os planos aí não saíram de acordo como ele havia planejado. Então, por isso, seus acusadores se valeram dessa situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. E aí Paulo refuta seus opositores, dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na verdade ele queria dizer não. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. Está lá no versículo 23, né? 2 Coríntios 1, 23, né? Eu clamo a Deus como minha testemunha, Ele conhece o meu coração, a fim de evitar aborrecimentos para vocês. Resolvi não ir até Corinto. Então ele dá a justificativa porque ele decidiu não ir, né? Deus, que conhecia o seu coração, disse o apóstolo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los, e declarou a todos que sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo, conforme nós lemos o versículo 12. Então, da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria também as suas promessas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Então veja aí Paulo refutando, né, essa mentira que levantaram, essa calúnia sobre ele, e ele dando então a sua justificativa porque ele não fora visitá-los uma segunda vez. Número 3, o que passar disso é procedência maligna, como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade, da sinceridade nas palavras e nas ações.
Deus quer que sejamos também verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se assim não for, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e a ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. Por isso é tão importante o cristão ter uma vida transparente, uma vida verdadeira, uma vida pautada pela palavra de Deus. Caso contrário, ele dará brechas, espaço para procedências de ações malignas. Número 3, então resumindo a sinopse 2, as palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas, devem ser claras, objetivas, verdadeiras e transparentes. Número 3, a honestidade com as nossas palavras. A palavra honestidade, significado: honestidade é uma virtude de alguém que é correto e sincero. Do hebraico temos o adjetivo yashar ou yashar, reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo, todas palavras do mesmo campo semântico. Jó foi descrito como um homem honesto, Jó 1:8. Em Atos, temos a descrição de Cornélio, lá em Atos 10:22, como um homem reto, um homem honesto. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, mentirosas, enganadoras. É aquilo que a gente já estudou nas 2 lições anteriores, falando de que todo mal, toda obra da carne, ela nasce primeiro no coração. Ela nasce e frutifica no coração. E se for dada vazão, então ela concretiza o ato. Por isso é tão importante esse tópico aqui acerca da retidão, da honestidade, porque aí você jamais terá boca para palavras falsas, mentirosas ou enganadoras. Subtópico 2. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo em que vivemos? Será que é possível? Vamos ver. Na vida daquele que o Evangelho de Jesus Cristo já entrou, houve transformação plena, pois essa pessoa busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. Então, o Evangelho de Cristo, ele é para a salvação, para a cura da doença do pecado, mas também para a prevenção de outras práticas pecaminosas. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. É a chamada mentira social. Não sei se você já ouviu esse termo. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira, com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante que é o respeito pela verdade. Quantas pessoas já sucumbiram à mentira, já aboliram quase que completamente a verdade do seu vocabulário. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciados pelo pai da mentira, que é o diabo. Jesus é a verdade em essência. João 14:6, ele disse: eu sou a verdade. E os que vivem em Jesus são honestos em tudo, e seu falar é definitivamente sim, sim ou não, não. Se é possível,
Ele diz sim. Se ele vai fazer, se ele vai realizar, é sim. Se pode ser feito ou não, é sim, tá? Agora, se não, definitivamente ele diz não e acabou. Não há meias verdades no Evangelho de Jesus, tá? Subtópico 3, dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter. Essa pessoa é honrada, essa pessoa é digna e procede rigorosamente dentro da regra, tá? Ou seja, como diz um determinado juiz, a regra é clara. Então o cristão ele segue a regra. Tá? Pode, não pode, não pode. Tá? Não existe esse meio termo, não tem nada a ver, como alguns gostam de usar. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Está em Provérbios 21:8. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, nas suas vivências, pois esse é o seu objetivo maior. Vejamos o que João escreveu em terceira carta que João escreveu, o versículo 4, né? Terceira João só tem um capítulo, portanto, só temos o versículo. Terceira João, versículo 4. Olha o que João escreveu. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Então, nós, cristãos, devemos viver de acordo com a verdade. E aí o autor faz uma pergunta retórica, cada um de nós deve responder para si mesmo e a partir da resposta você deve mudar ou aprimorar o seu comportamento. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Você já parou para pensar nisso? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Então, se você sempre diz a verdade, vive a verdade, você não vai precisar de jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada. Portanto, resumindo o tópico 3, as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Escolha bem as suas palavras para que elas sejam palavras de verdade, palavras honestas. A nossa palavra tem que ser uma palavra de acordo com a palavra de Deus. A conclusão, então, devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, nós devemos procurar ser simples e objetivos, dizendo sim, sim e não, não. Assim nós concluímos essa sexta aula, né, sobre o poder da palavra, a palavra-chave aqui, expressando palavras honestas. Aquilo que você fala é aquilo que você é aquilo que você pensa. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, não esqueça de deixar aí os seus comentários, por gentileza, e até a próxima, se Deus quiser.